Alô, nação rubro-negra! Tá chegando a hora da decisão da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras. E as fronteiras do Uruguai já estão abertas. Fiquem ligados nas informações do Consulado Brasil Montevidéu para você entrar no país. Para maiores de 12 anos de idade, vocês precisam estar com o ciclo vacinal completo com pelo menos 14 dias antes de entrar no país. E fique ligado no aplicativo do Conect SUS, porque é importante a sua segunda dose estar registrada no aplicativo. O seguro viagem é obrigatório e ele precisa cobrir Covid. Na apólice do seguro, precisa estar escrito isso. É importante também que você faça o teste RT-PCR 72 horas antes de viajar. E o RT-PCR não é aquele mesmo teste que a gente faz para ir aos jogos do Flamengo. Ele é mais caro e fica pronto em até 24 horas. Depois de fazer tudo isso, você vai precisar fazer uma declaração jurada de saúde. Basta entrar nesse site que está aparecendo aqui para vocês ou então no aplicativo Coronavírus, o Y. Mas não adianta fazer tudo isso agora. Primeiro tem que resolver as informações anteriores e depois preencher no site. Mas fique atento, as informações estão em inglês e espanhol. Caso você fique mais de 72 horas fora do Brasil, será necessário realizar outro RT-PCR. Isso para quem for voltar de avião. Por via terrestre não será necessário. O Flamengo te espera em Montevidéu. Flá TV é mais Flamengo para você. Salve, salve, nação rubro-negra! Hoje eu tô aqui no Consulado do Uruguai com a cônsul-geral, ministra conselheira, Maria Noel Reges, e muito obrigada por falar aqui com toda a nação na Flá TV. Obrigada a vocês por ter vindo aqui no consulado, nos visitar hoje. E é um momento muito especial, a Conmebol vai realizar pela terceira vez na história uma final com sede única. E esse ano é o Montevidéu que vai receber. A gente vem de um ano difícil, pandemia, fronteira fechada. Qual é a importância para o país e principalmente para a cidade Montevidéu receber essas duas finais continentais? E aí eu falo de termos financeiros e economia local. Bom, é muito importante ter essas duas finais lá em Montevidéu após esse ano e meio quase de fronteiras fechadas por conta da pandemia. 1º de novembro o país reabriu as fronteiras para os turistas, com algumas condições que depois podemos explicar mais profundamente, mas abriu as fronteiras e estamos muito ansiosos de receber todos os torcedores de diferentes times, todos brasileiros nessa ocasião, né? O país está muito preparado para isso, o turismo é muito importante e é um setor que vai ser reativado com certeza a partir desses jogos e depois já vem o verão e vai ser tudo mais tranquilo, né? Sim, em relação ao turismo, isso deve estimular, porque vai ter muito brasileiro. Eu acho que a gente vai passar os argentinos, que costumam ser os que mais visitam o Uruguai ali pela proximidade. E vai tirar o medo, né, do turista, pouco a pouco voltar a viajar, porque ano passado as praias do Uruguai ficaram fechadas, né? Ficou bastante complicado para nós, mas assim, os brasileiros gostam muito do Uruguai, isso eu posso confirmar, porque não tem brasileiro que não pergunte para mim como que faz para ir, que adora o Uruguai, que já viajou e quer voltar. É um público que gosta muito do nosso país, apesar de ele ser pequeno, né? Mas tem pontos atrativos que o brasileiro gosta, então vão ser muito bem recebidos a partir de agora no Uruguai, né? E aí, quanto tempo para o brasileiro que vai para Montevidéu ele precisa para conhecer bem a cidade?
Montevidéu mesmo, eu acho que em 2, 3 dias dá para conhecer os principais pontos, mas sempre convido e tento que eles se arrisquem a conhecer outros lugares que não estão longe, porque aí o país é geograficamente pequeno, você em 1h30 está em Colônia, em Punta del Este, que são pontos bem atrativos que geralmente também o brasileiro fica adorando depois, porque a Colônia aqui tem aquela impronta portuguesa e é uma cidade bem pequenininha, antiga e tem muita oferta de gastronomia e coisas para fazer. E Punta del Este, que é o grande balneário, né, lá na parte sul da América e realmente é bem visitado por turistas do mundo inteiro, né? Mas vale a pena porque é um patamar bem diferente a querer ir Colônia. Mas, assim você pode ter uma ideia geral com os 3 pontos visitando no Uruguai, né? É porque muita gente está indo antes, outros vão aproveitar um pouquinho, outros vão fazer bate-volta. É muita gente indo, né? Vai ficar bonita a cidade, vermelha e preta. Vermelha e preta, com certeza. E estamos esperando mais ou menos entre as 2 finais, uns 60.000 turistas, torcedores de times brasileiros. Estavam sendo anunciados 240 charters de avião, que 60 deles vão da Europa diretamente para Montevidéu. E então o impacto econômico vai ser bem forte. Se tem um cálculo mais ou menos de 30 milhões de dólares de ingressos para o país a partir dessas finais. Então, para esse momento de reabertura é uma força bem interessante para o país. E tem lugares, né, que o turista, quando ele viaja, ele sempre procura na internet. Tem o Teatro Solis, a Ciudad Vieja, Las Ramblas, Mercado del Puerto. Mas eu quero saber, aproveitar que eu estou com uma uruguaia e perguntar que local turístico que só os locais conhecem. Bom, aí tem alguns mercados que estão muito na moda agora, mercados gastronômicos, em vários pontos da cidade, não só no centro, que vale muito a pena conhecer. Aí você tem uma oferta gastronômica bem ampla, de comida internacional. São mercados que vale muito a pena conhecer. O uruguaio sempre vai, após o trabalho, tomar um drink, comer alguma coisa interessante. Tem o bairro do Prado, que também é diferente, né? Mais antigo, tradicional, de grandes casas-quintas que chamam muito a atenção. E Carrasco também, que não é um ponto assim tão turístico, mas tem umas casas impressionantes, uma história bem rica. O hotel lá na Rambla, que é muito conhecido também, o Hotel Carrasco. Então tem pontos assim, mas o centro da cidade com certeza tem que fazer. A Avenida 18 de Julho, aí a Cidade Velha e pontos assim no centro que vale a pena. E comida, porque a gastronomia uruguaia, ela é muito farta, ampla, então qual é o prato? Principalmente tem uma galera que vai naquele bate-volta que não pode deixar de provar. O vinho eu sei que é o taná. O vinho é o taná. E o vinho tem que ser acompanhado de uma carne, com certeza. O produto mais importante exportado pelo país e mais reconhecido e premiado no exterior é a carne. Temos mais de 80 mercados de exportação, então para nós é muito importante a valorização da nossa carne. E assim, tem que ir com certeza ao Mercado del Puerto, o Mercado do Porto, que aí tem um monte de churrascarias, parrilladas, na verdade, onde você pode experimentar e ver distintos tipos de formas de preparo e acompanhamento, não só a carne, mas também as menudências, que são interessantes para quem quer experimentar coisa diferente, que faz parte do prato, né, da parrilla uruguaia. Também tem que, por favor, experimentar o chivito, que é um sanduíche bem grande, esse tipo bauru, mas um pouco maior, que tem a carne, um churrasco, feito bife, né? Feito muitas vezes na própria parrilha, e aí coloca alface, tomate, ovo frito, bacon, mussarela, presunto, um monte de coisa, e às vezes tem um tamanho assim, então tem que experimentar porque é muito reconhecido fora e é também nossa marca registrada, né? O chivito. Chivito,
Ó, já anotei aqui. É bom para dividir, então, né? Porque dá senão... para dividir, sim. E vem, às vezes, com um monte de batata frita para acompanhamento. Então, com fome não vai ficar. Não, o problema é que tem que guardar espaço para sobremesa, porque as sobremesas de lá também tem alfajor, tem doce de leite. O que mais que tem de sobremesa? Tem panqueca de doce de leite, que é muito conhecido. Tudo que seja com doce de leite vale a pena, porque o doce de leite é bem reconhecido também, tem uma qualidade bastante ressaltante, né? Doce de leite tem que estar na sobremesa. E às vezes eu falo para as pessoas experimentarem o doce de membrilho, doce de membrilho, que seria um marmelo, parecido com a goiabada, mas um pouquinho diferente. E também vale a pena, tem uns pastéis desse doce de membrilho ou marmelo, que vale a pena também experimentar. Nossa, ó, tô anotando tudo aqui. E tem muito similar também com a cultura gaúcha, né? É próximo fisicamente, mas tem a questão do chimarrão, que lá no Uruguai se chama mate, né? A churrasco, carne vermelha, os vinhedos. Quais outros aspectos culturais que nós brasileiros não conhecemos do Uruguai? Bom, vocês vão ver em Montevideo, nas ruas, todo mundo está com o mate ou o chimarrão, né? Que às vezes parece uma extensão do braço das pessoas, assim, o termo mate. E isso vai ver quase toda a população andando pela cidade com os dois itens. Mas muitas vezes ninguém sabe que acompanha, sobretudo aqueles dias mais frio e chuva, é a torta frita, né? Que é uma massa que se faz frita de farinha, água e outros ingredientes. E você consegue nas ruas, as pessoas colocam aí um posto. Se está chovendo, com certeza vai ter torta frita por todo canto. E isso acompanha perfeitamente com o chimarrão. Então, aí essa é uma coisa que às vezes os brasileiros não conhecem, nem sabem que existe, mas é muito característico também para acompanhar. E também muita comida de padaria. As padarias são muito fortes pela influência europeia que teve o Uruguai, né? E aí tem vários produtos de faturas, como chamam os argentinos, ou bizcochos, como chamamos os uruguaios, que tem opções para acompanhar o chimarrão, o café da manhã. Parecido com a meia-lua, mas não é. São variações que vale a pena. Muitas recheadas de doce de leite também. Não, eu adoraria provar, mas eu espero que não esteja chovendo. Mas vamos aproveitar e falar de clima, porque as estações seguem o mesmo calendário aqui do Brasil. Então, é primavera. Eu li também que na segunda quinzena de novembro já costuma melhorar o tempo lá. Mas, diferentemente aqui do Brasil, lá a primavera ela costuma ser um pouco mais fria e ventosa. Então, para facilitar a galera arrumar a mala, quantos graus costuma fazer de dia, de noite? Que roupa nós brasileiros podemos levar? Estamos na primavera ainda, não chegou o verão, mas assim, no dia você pode ter 25 graus, 27 graus tranquilo. Mas à noite eu sugiro sempre andar com um agasalho, porque sobretudo na hora do jogo à noite no Estádio Centenário, que é bem aberto, aí faz frio, vem o vento do mar, um pouco gelado e pelo ponto onde está a cidade, né? E aí precisa de agasalho no estádio. Eu não lembro nenhuma vez ter ido no estádio sem agasalho, porque até no verão vale a pena levar um casaco, né? Mas um agasalho mais forte ou... Não, intermédio, não uma coisa muito de inverno, mas também não fraca. Um intermédio aí para estar bem, passando bem na hora do jogo e não estar com, nossa, que frio que está fazendo, né? Então, para se cobrir um pouco. E para entrar no Uruguai? Essa é uma pergunta que muitos torcedores estão fazendo. Qual é a documentação que é permitida? Bom, você está vendo que está tocando o telefone o tempo inteiro e com certeza a maioria são flamenguistas que há semanas estão se comunicando com o consulado para saber quais são as medidas de ingresso ao país. Para entrar agora, a partir de 1º de novembro, o Uruguai solicita que os turistas estejam vacinados. Esse é um requisito de entrada. Com as 2 doses? 2 doses de vacinação completa, que seriam 2 doses da maioria das vacinas habituais ou uma dose, caso da Janssen. E tem que ter passado também um período de 14 dias desde a última dose recebida. Também esse processo ter sido nos últimos 9 meses, não há um ano atrás, porque aí também não sabemos ainda se vai continuar a imunidade ou não da pessoa. Então,
dentro dos últimos 9 meses, ter recebido as 2 doses da vacina ou uma, caso for a Janssen, e 14 dias transcorridos desde a última. Mas também vai precisar de preencher uma declaração juramentada de saúde, que aí depois o consulado pode facilitar o link para que os torcedores possam resolver tranquilamente, porque deve ser preenchida de forma eletrônica antes do embarque, antes da viagem, colocando como anexo o comprovante de vacinação, que é reconhecida, aquele comprovante das autoridades sanitárias brasileiras sem problema, e também o teste PCR de 72 horas, que deve ser feito antes da viagem também. Aos flamenguistas ligando. Precisa de PCR para entrar no país dentro das 72 horas. Fora isso, a documentação necessária, além do teste de PCR, vacinação completa com as 2 doses, mais 14 dias passados dessa última dose, o que precisa é o passaporte e a identidade. A CNH, então, não serve para entrar no país, mas é importante que levem, né? Principalmente aqueles turistas que vão dirigir, alugar carro. E fora isso também, seguro-saúde é importante? Seguro de saúde é importante para todos os estrangeiros que vão entrar no país, mas a CNH não é um documento válido para entrar, sim, o passaporte e o RG, mas o CNH só para dirigir lá. E olha só, os documentos têm que estar bem conservados, não adianta aparecer com aquele documento todo antigo que não dá para ler nome, tem que estar tudo em perfeito estado. Tudo em perfeito estado. A nossa sugerência sempre é que a validade do documento seja de 10 anos, porque às vezes fica difícil para as autoridades migratórias avaliar se a pessoa teve mudanças importantes, se o RG foi tirado quando você tinha 18 e agora tem 50 e tantos. Então, assim, realmente a nossa sugestão para não ter nenhum tipo de inconveniente no momento de entrada é que o documento tenha uma validade de 10 anos, que é o habitual. Mas, assim, o Brasil não tem uma rigorosidade nessa validade, então às vezes fica um pouco a critério de cada um. E aí vamos falar da entrada dos menores no país e, consequentemente, no estádio. Qual é a diferença que existe entre esses turistas brasileiros? Bom, o país habilitou a entrada de menores de 18 anos que não possuam o processo de vacinação completo, porque sabemos que cada país tem um calendário diferente, que até alguns resolveram mais tarde vacinar os adolescentes. Então, para entrar no país, menores de 18 anos não têm obrigação de estar vacinados completamente, mas isso é para o Uruguai. O estágio tem requisitos à parte, que foi publicado um comunicado que fala que os menores que não estejam vacinados não podem entrar, aqueles que têm entre 12 e 18 anos. Os menores de 12 em nenhum país foram vacinados, então não tem problema. Essas crianças sim poderiam entrar ao estádio. Mas menores entre 12 e 18 que não tenham as 2 doses de vacinação não poderiam entrar. Falamos dos menores, agora vamos falar dos maiores de 18 anos, que esses também querem saber a respeito das eleições que vão ter no dia 28 de novembro e que podem influenciar na proibição da venda de bebidas a partir das 7h30 da noite, hora local, né, do dia 27 de novembro, e isso daria ali basicamente o fim, quase após o jogo. Está proibida a venda de bebidas? Bom, acabou de ser votada uma exceção na lei que para essa oportunidade das eleições que vai ter no domingo no país, não vai ser obrigatória a venda alcoólica. Então sabemos que os brasileiros adoram a cerveja, é uma companhia como o nosso chimarrão, você com a cerveja. Então teria livre venda ao público de álcool. Então a cerveja vai estar bem fria. Que notícia, hein, nação? Podem ficar tranquilos. E falar em futebol, a senhora gosta de futebol, acompanha? Gosto de futebol, acompanho sim. E qual o seu time lá no Uruguai? Fica tranquilo, ó, que ninguém vai saber, só 42 milhões de rubro-negros. Aí, eu tenho meu time de coração, mas eu sou torcedora da seleção uruguaia, então aí estamos agora atravessando um momento complicado nas eliminatórias, mas sempre a seleção uruguaia está primeiro do que todo no nosso país. Então, a seleção uruguaia é o meu coração. Se saiu bem, e como já veio de rubro-negra,
esse é um presente aqui de toda a nação. Muito obrigada. Bom, Para agora já apoiar o time. aqui, obviamente, eu vou torcer pelo time da cidade onde eu sou a cônsul, né? Então aí vamos torcer pelo Flamengo. Muito obrigada pelo presente. Uau! Até tem um nome atrás. Tem, já pode usar. Muito obrigada. Já que mora aqui no Rio, mais uma torcedora da Nação Rubro-Negra, até porque já falou, né? Se vai torcer para outra equipe, a cônsul do outro estado. Você torce para nós. Aqui no Rio é Flamengo nessa final. Muito obrigada por essa entrevista, por apoiar o nosso time nesse momento tão especial para a Nação Rubro-Negra. Obrigada a vocês por ter vindo aqui ao consulado e tudo de bom para o Flamengo nessa final. Que Montevidéu continue nos nossos corações com muitas boas lembranças. Flá TV é mais Flamengo para você.